tarde, gente linda aí de casa. Bora matar a saudade desse final de semana. Você que exerceu o seu direito aí de cidadão, de cidadã e foi até as urnas, agora fica juntinho aqui com a gente no Falando Nisso. Mas você sabe que sempre antes de começar o nosso programa tem aquele momento para a gente refletir um pouquinho sobre a vida, né? Tem gente que não acredita em quase nada, né? Tem gente que não acredita nem na fé. Mas a fé é uma coisa que, se você não agir, se você não colocar em prática, não é uma fé sincera. Ela pode até ser forte, ela pode até virar uma crença, mas ela não é fé. O que é a fé, Sol? A fé é acreditar mesmo quando todo mundo duvida. É você se entregar mesmo quando você tem medo. E como é que você faz, então, se você quiser exercitar a sua fé? O primeiro passo, fecha os seus olhos, mas de verdade numa oração para você se encontrar com Deus, porque é Ele que sempre determina o resultado de tudo nas nossas vidas, inclusive o nosso tempo de caminhada nesta existência. Esse é o nosso toque de segunda-feira e juntinho com a Santa Casa de São José dos Campos, dicas de saúde. Bora trabalhar, Gabi. Votou direitinho? Votei certinho, viu, gente? Certinho. Certinho. Certinho, certamente. A gente falou tanto sexta-feira do que podia e não podia, né, Solange? Não tinha como errar, né? Bora começar uma semana bem junto, com muita fé, como a Solange falou, no coração. E também conversando bastante. Você pode participar ao vivo 3922-1387 ou pelo telefone 99711-1313. Aí você vai digitar a opção 1. E 1 novamente, aí sim você grava a sua pergunta. E também eu já estou online lá, facebook.com/Falando Nisso Band. Lembrando que tem sorteio desse kit, dessa cesta tão bacana da Polipet. Tudo que seu bichinho precisa, gente, tá aí. É só você curtir e compartilhar e você vai estar concorrendo. Sexta-feira agora tem um sorteio também desse kit gostoso, desses produtos que a gente não cansa de conversar aqui, que com certeza traz qualidade de vida para toda a sua família. O kit da Cooper, então, curtiu e compartilhou aquela fotinha, você já vai estar concorrendo. Agora eu estava conversando com o doutor um pouco no camarim, que a gente sempre conversa, e eu fiquei curioso, viu, Solange? Porque tanta coisa que às vezes as pessoas fazem no dia a dia e nem imagino que podem causar no nosso assunto de hoje. Pois é, o nosso bate-papo hoje com o doutor Ricardo Yoshida, que é cirurgião vascular. Um grande abraço para todo o pessoal da Santa Casa. O doutor Ricardo, que está aqui com a gente, é sobre trombose, a tal da trombose, que deixa tanta dúvida na cabeça da gente. Obrigada, viu, doutor, por estar aqui. Muito obrigada aqui pela sua participação. A gente estava conversando, como o Luquinha disse, com o doutor Yoshida lá no camarim, e a gente faz uma confusão danada com a tal da trombose. Existem tipos de trombose, né? A venosa, que é de veia, e a arterial, que são as artérias. Mas qual que é a diferença uma da outra? Essa confusão é bem comum, né, na rotina nossa de consultório, né? O paciente não sabe se orientar a gente com relação a se é trombose de artéria ou de veia. Então, a primeira coisa é assim, os vasos sanguíneos, eles são divididos basicamente em dois grandes grupos. As artérias, que são vasos que levam o sangue do coração para o organismo, com sangue oxigenado, com nutrientes, e as veias são o que traz todo esse sangue de volta para o coração. Inclusive, a gente tem uma arte sobre isso, exatamente sobre o que o senhor está falando, é isso daí, né, doutor? Isso daí é uma veia ou uma artéria? Isso é uma veia. Tá? Então o sangue está subindo. Isso, o sangue está subindo, né? No caso das pernas, ele sobe, né? E do braço, ele traz da parte mais da mão para o coração. Tá. E no caso de uma trombose, se tem um coágulo, ele vai para o nosso pulmão, é isso? Ele pode ir para o nosso pulmão. Por que o pulmão? Porque é o caminho que da veia, né? Então, assim, como a veia faz o caminho inverso das artérias, né? Então todos aqueles vasinhos vão direcionando para um vaso principal, e esse vaso principal, o final dele é o coração e o pulmão. Entendi. Tá cheio de pergunta aqui, daqui a pouquinho a gente vai entender esse caminho da trombose, aí quais os sintomas para alertar o pessoal de casa, né? Pois é, eu tô com uma mãe preocupada, que a Maria disse que o filho dela gosta muito de jogar videogame. E ela até quando fez essa pergunta, eu fui pesquisar na internet para ver se era verdade. Ela disse que teve um caso que ela viu, que um garoto lá na Grã-Bretanha, ele jogou videogame por 12 horas, Solange, e depois morreu de trombose. Foi diagnosticado que foi trombose.
Ela quer saber por que isso aconteceu com o menino, se pode acontecer isso com o filho dela, que gosta muito de jogar videogame e fica às vezes 8 ou 10 horas jogando videogame. Será que é o fato de ficar muito tempo parado, é isso? Pode ser o fato de ficar muito tempo parado, né, já que a trombose ela pode ocorrer por uma lentidão do fluxo venoso, ou por, se for videogames daqueles que você usa o controle e faz movimentos no ar, né, você não tem um anteparo contra a sua energia, então você faz vários movimentos sem ter nada contra, né? E isso pode estirar as veias e provocar um trauma na veia, predispondo a um local para se formar trombose. Mas é bem inusitado, é uma coisa bem incomum, tá? Mas olha só, é um alerta aí. Então, você que é viciado nesse, que fica jogando tênisinho, bolichezinho e tal, de repente, provoca um estiramento, machuca a veia e aí forma a trombose, que é uma espécie de proteção. Quer dizer, um coágulo é uma espécie de proteção na veia. Na verdade, quando por exemplo, uma trombose causada por um trauma, né, por por esse jogando videogame ou através de exercícios muito intensos ou através de infusão até de medicamentos ou drogas ilícitas, então o organismo ele responde a esse trauma com a coagulação. E essa coagulação ela pode ser só naquele local onde foi o trauma ou ela pode se espalhar mediante vários fatores. Olha, cuidado. Tem uma pessoa na linha, mas não vai se identificar, Luquinha. Vamos atender então. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber se a diplopia tem alguma coisa a ver com trombose. Diplopia. Diplopia do olho? Isso. O que é diplopia? Diplopia é quando você enxerga você pode enxergar com situações, você enxerga ou dois objetos, você duplica. Visão meio dupla. Isso, exatamente. Olha, se você tiver uma trombose da veia da retina, que também é outra trombose bem mais rara, pode ser uma causa, mas não é comum. Tá, agora daqui a pouquinho a gente vai saber com o doutor Yoshida, viu, Luquinha? Quais os sintomas, né? Como é que você sabe que você tem uma trombose, que de repente pode se tornar aí uma embolia pulmonar? Quais os sintomas de uma embolia, para dar um alerta bem legal para o pessoal de casa. E tem gente que faz reposição hormonal aqui no Face e está perguntando se isso pode ou não, de repente, aí causar trombose. Já a gente vai saber, mas agora, bora ficar bem informado com as notícias da redação. Falar sobre o principal assunto aqui no Brasil, eleições 2014. A disputa para o cargo da presidência da República vai mesmo para o segundo turno. Candidata à reeleição, Dilma Rousseff, do PT, vai enfrentar aí o senador Aécio Neves, do PSDB. A eleição do dia 26 de outubro promete ser bem acirrada. No pronunciamento da candidata Dilma, logo após o resultado da votação, ela agradeceu os eleitores, militantes e partidos aliados, mas foram as críticas ao PSDB do adversário Aécio Neves que marcaram o discurso da candidata, dando o tom de como deverá ser a campanha no segundo turno. O povo brasileiro acaba de dizer, e nós temos certeza que vai dizer outra vez, no dia 26 de outubro próximo, que não quer os fantasmas do passado de volta. No comitê de campanha em Belo Horizonte, o candidato tucano Aécio Neves agradeceu o apoio dos eleitores. Disse que agora é o representante do sentimento de mudança dos brasileiros. A minha primeira constatação é de que esse sentimento de mudança amplamente presente em todo o Brasil já foi vitorioso no primeiro turno. Nós temos o melhor projeto para o país. Aqueles que estão no governo perderam agora no primeiro turno, porque estão tendo um resultado muito abaixo do que esperavam, e perderam porque tiveram a chance de melhorar a vida dos brasileiros e não melhoraram. Pois é, vamos ver como é que vai ser esse segundo turno. E no dia 14 de outubro acontece o primeiro debate do segundo turno com os candidatos à presidência da República, Aécio Neves e Dilma Rousseff, aqui na Band. Imperdível. E olha só, o candidato ao Senado pelo estado de Alagoas, Coronel Brito do PEN,
teve a prisão determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Ele aparece nesse vídeo aí que vocês estão vendo, agredindo com tapas e cotoveladas uma eleitora. De acordo com testemunhas, o candidato chegou ao local acompanhado de seguranças e assessores e furou a fila. Ao ser questionado aí pela eleitora Marta Celeste de Oliveira, de 39 anos, Brito a agrediu. Bom exemplo aí para quem é candidato a algum cargo público, né, Luquinha? Foi preso e tomara a Deus que tenha, se foi eleito, eu não sei, acho que não, mas que seja impugnado qualquer tipo de candidatura. Porque isso é exemplo que se dê? Se o cara tem a pachorra de furar a fila, gente, no dia que estão escolhendo talvez ele para representar a nação... É muito burro, né? Meu Deus do céu, não dá para acreditar, né? É um absurdo, né? Bom, as estradas nesse momento aí, uma segunda-feira tranquila. Então, se você for viajar, aproveite aí que é um bom momento. Agora a gente vai ver o tempo para ver se fica bacana, que nem já tá agora, né? Esse sol gostoso, mas um friozinho. A máxima em São José dos Campos hoje chega a 25 graus. Tem nuvem, mas não tem chuva, e isso vai se prolongar pela semana toda, que nem amanhã em Caraguatatuba já esquenta um pouquinho, a máxima é de 27 graus, tem nuvem também, mas não chove. Talvez à tarde em Taubaté, na quarta-feira, que a máxima chega a 29, ou seja, vai esquentar um pouquinho. À tarde vou dar uma chuvinha só para dar uma refrescada, mas é uma semana bem gostosa, de sol, não muito calor, né? A gente vai rápido para o intervalo e já volta para conversar mais com você, não sai daí.